Olá pessoal, na mesa com Gregory hoje, mais um episódio que vai trazer muito esclarecimento para você. Antes de nós iniciarmos, queria pedir que você se inscrevesse no nosso canal, você que ainda não é inscrito, e acione aquele sininho famoso. E se você gostar, eu peço que você compartilhe com seus amigos, as pessoas mais próximas, para que o nosso programa ele continue no ar, levando informação, dados e conhecimento aos nossos parceiros, nossos seguidores, os nossos amigos. Na mesa, eu estou aqui recebendo meu grande amigo, Dr. Ronaldo Azevedo, advogado, procurador, membro do Ministério Público durante 20 anos como secretário desembargador e hoje... É o secretário, na verdade, foi secretário do promotor. Secretário do promotor. E hoje você está na OAB de Santa Cruz. Santa Cruz como procurador criminal. Doutor, em primeiro lugar, muito obrigado em aceitar o meu convite para a gente estar falando de temas tão presentes, né, e tão importantes para o nosso Brasil e, por que não dizer, do mundo, tá? Muito obrigado por ter aceitado. Eu sei que a tua agenda ela é gigantesca, né? Mas a gente vai te explorar um pouquinho aqui na mesa hoje, tá bom? Não, fica à vontade. A honra é minha e a satisfação de poder ajudar, poder fazer parte aqui, né, do podcast. E eu estarei aqui, como sempre estive, de pé e à ordem para ajudar. Isso aí, você pode contar comigo sempre. Fico muito honrado de ter sido convidado para participar do teu podcast. Obrigado. Poxa, que bacana. Eu sei que você tem uma especialidade na área criminal. Sim. Você flutua na cível também, mas com notório saber na área tributária. Tá? Mais a área criminal. O meu escritório ele tem uma vertente de ter outras áreas, mas eu sempre trabalhei na área criminal. Certo. Especificamente na área criminal. Quantos anos? Foram 20 anos como secretário lá do promotor e 10 anos advogando também na área criminal. Eita. O escritório os meus escritórios fazem outros trabalhos, mas aí é delegado lá para o advogado especializado na outra área. Sim. Entendeu? A gente sabe o básico, isso aí faz parte. Mas a minha especialidade, eu sou formado, pós-graduado, licenciatura em docência e ensino superior, mais de 20 cursos em direito, tudo penal e processual penal. Entendi. E de onde veio esse desejo, esse interesse, ou não, a paixão pelo direito? Na verdade, isso foi na década de 90, meados da década de 90, quando eu fui convidado a trabalhar com o promotor, né? E passei a... Já estava estudando nessa época ou não? Não, direito não. Aliás, nem pensava em fazer isso, não estava nos meus planos fazer isso. Qual a idade? Eu vim assim, de uma família muito humilde, entendeu? Então, eu não tinha essa pretensão. Sim. Eu fui lá para executar um trabalho para o promotor, e aí de lá ele foi um dos percussores, assim como outros amigos também da área do direito, que me deram força, falaram, pô, você é bom nisso, legal, pô, vai fazer faculdade e tal. Então, a minha vida foi como, imagine, 2 engenheiros. Só que um engenheiro, ele começou como servente de pedreiro, depois ele foi para meia colher de pedreiro, depois para pedreiro, depois de pedreiro ele foi mestre de obras, depois apontador da obra, depois fez a faculdade de engenharia e se tornou engenheiro. E um outro que só estudou e fez faculdade de engenharia e se tornou engenheiro também. A minha vida é o primeiro caso. Eu comecei lá de baixo, ajudando na promotoria e tal, e fui fazer faculdade, até por conta do meu segundo grau foi à noite, foi difícil, e aí por conta do incentivo do promotor e de alguns outros amigos da área jurídica, pô, faz que você leva jeito e tal. Obviamente, eu já gostava também, e aí acabei fazendo faculdade, me mantive lá, só subi lá de cargo, enfim. A minha vida foi assim, mas vim de uma família bem humilde. Até 8 anos de idade morei em favela, entendeu? Morei na favela do Rato Molhado, não morava na Palafita, mas morava no seco, mas na favela do Rato Molhado. Cara, você morou em comunidade? Sim. Caramba, sim. Cara. Eu adoro essas histórias, né? O meu podcast, o primeiro, você que não assistiu, tem oportunidade, eu contei a minha história e assim... Um dos pilares na mesa é isso, é a gente saber um pouco também da história, porque o sucesso é mais fácil falar. Né? Sim. Eu sei que você está numa posição hoje que todo mundo está olhando, mas
muito bom as pessoas saberem que você veio de uma comunidade, uma favela, ou seja, você tinha tudo. Isso, eu nem gosto de falar comunidade, que eu acho muito politicamente correto, entendeu? Tinha tudo para dar errado, favela, né? que naquela época era favela. Cara, Rato Molhado é onde? Lá no final da Avenida Brasil, onde tem o cemitério, aquele cemitério... Do Caju? Do Caju, ela ali por trás. Ali Aí, eles chamam de Rato Molhado porque a favela tem uma parte da favela que é dentro ali no mar mesmo. Então tem umas palafitas... Ah, tá explicado. Então, aí porque passa aquele... Isso. Aquele mar ali, né? Aquele, não dá nem pra chamar Baía de mar. Baía de Guanabara, isso mesmo. E aí o rato passa ali, cai na água, enfim. Só que eu morava eu não morava na palafita, eu morava na parte, né, da favela ali, mas na parte seca, que legal, né? Hein? E aí, com muitos... Já te admirava, tá? Já te admirava. Agora, sabendo dessa história, mais ainda. É uma inspiração, né? Você sabe que minha filha ela é estudante de Direito, se forma, inclusive, no final do ano, e você passa muita experiência para ela, e é isso. Cara, nós estamos com duas bombas para te perguntar aqui. Sim, claro. A primeira é sobre a cassação do ex-procurador da Lava Jato, o deputado federal mais votado do Paraná, 350 mil votos, se eu não me engano, 340 e alguma coisa. O ex-procurador Deltan Dallagnol. Cara, como é que o senhor, como um advogado conhecedor de leis, fala... A minha opinião é que ele não deveria ser cassado. Mas a gente quer falar aqui, tecnicamente, qual é a sua opinião, juridicamente falando, acerca desse processo de cassação, que foi o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que cassou o mandato do Deltan. Sim. Antes de começar a falar a respeito desse assunto ou de outros, eu queria deixar posto aqui que tudo que eu disser aqui não tem nenhum viés político, nem tem viés religioso, social, é sempre com o viés acadêmico. Então, o meu posicionamento vai ser jurídico, fundamentação jurídica, ou seja, fundamentação legal e jurídica. Legal na lei, jurídica, doutrina e jurisprudência. Sempre. Então, não vai, assim, eu não estou colocando uma opinião pessoal, fez certo, fez errado. O que eu acho, né? Vocês tiram a emoção, né? A gente, às vezes, trabalha muito com a emoção. Sim, sim. E vocês geralmente não, vocês sempre trabalham com a lei. Sim, né? com a razão. Com a luz do que diz a Constituição, do que diz aquilo que rege, né? As nossas vidas. Mas vamos lá. Bom, esse assunto por si só, ele é um assunto muito sensível, muito delicado, né? Certo. Então, ao entendimento jurídico, né, existe algo chamado tripartição de poderes. Na verdade, essa nomenclatura que foi dada é uma nomenclatura que não, assim, a tripartição do poder não é uma nomenclatura técnica, porque o poder é uno, é único. Sim. Está lá na Constituição, que no parágrafo 1º do artigo 1º da Constituição, todo poder emana do povo e por ele será exercido. Perfeito. Através dos seus representantes legais ou diretamente nos termos da própria Constituição. Então... Nesse caso, legais e eleitos também? Isso. No caso, todo poder emana do povo. Por que emana do povo? Porque é muito importante saber que quando o deputado Deltan Dallagnol foi cassado, como você bem falou, foram cassadas 350 mil vozes. Então, mas ele foi cassado por quê? Qual foi o caso ali? O caso ali foi algo que, ao meu ver, extrapola o jurídico do TSE. Bom, vamos lá. O que aconteceu ali? Houve a lei da ficha limpa, lei que o próprio Deltan Dallagnol brigou muito para que acontecesse. Sim. Meu entendimento jurídico é que a lei é péssima. Péssima. Não é ruim, não, é péssima. Por quê? Porque eu sou muito garantista. Garantista não é uma coisa ruim, garantismo é uma coisa boa. Sim. Garantismo é o que todo cidadão tem que ter, a garantia dos seus direitos. Então, ninguém pode ser considerado culpado se não após sentença penal condenatória transitada e julgada. Isso está no artigo 5º da Constituição, no inciso 57, salvo engano. 57 da Constituição. É o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade. No caso dos magistrados e dos membros do Ministério Público, membro do Ministério Público é promotor e procurador no Estado e procurador
porque não existe o cargo de promotor na esfera federal e no Ministério Público Federal, procurador de justiça. E os membros do judiciário, os magistrados, são juízes, desembargadores e ministros. Sim. Bom, então vamos lá. Na lei, ela fala o seguinte. Primeiro, o que a lei fala e o que a lei diz? A lei fala o que está escrito. E o que a lei diz é o que se interpreta do que ela fala. Então, há de se fazer uma interpretação. O que o TSE fez foi uma interpretação. Mas a interpretação ela não pode ser in malam parte, ou seja, para prejudicar alguém, extensiva in malam parte. Como é que funciona uma interpretação? Bom, aqui nós temos uma garrafa, certo? Sim. Então, vamos dizer que a garrafa é a lei. Aqui é a garrafa. Uhum. O que pode ser interpretado por qualquer tribunal? Se essa garrafa aqui é de plástico, se é de madeira, se é de vidro, se é de alumínio. Mas o tribunal não pode falar que isso aqui é uma caneca. Porque não é caneca, certo. É garrafa. Então, a interpretação que foi dada pela lei, o que a lei fala? Que se o juiz, se o magistrado, né, englobando juiz, desembargador e ministro, ou membro do Ministério Público, promotor ou procurador, estiver respondendo a um processo disciplinar, ele não pode se candidatar. Só que o Dr. Deltan Dallagnol, ele não estava respondendo o processo disciplinar. Ele era o CNMP. É, o Conselho Nacional do Ministério Público. Perfeito. Só que ali ele não estava ainda respondendo um processo. Ele estava respondendo uma reclamação. É como se fosse uma advertência? Uma reclamação. Uma reclamação. Por exemplo, eu chego na delegacia e digo que você me bateu. Sim. O Marcelo Gregory me bateu aqui e tal. Não tem processo formado. Ali tem um inquérito. Sim. Só que eu posso tropeçar e bater com o rosto aqui, e ir lá e falar que foi você. É lógico que eu vou estar praticando um crime chamado denunciação caluniosa, que é imputar fatos criminosos a quem não cometeu. E aí você vai perder a sua legitimidade para ser candidato por causa disso. Então, ali, a princípio, já começou assim, dessa forma. Sim, mas olha só, o próprio TSE validou o registro de candidatura dele. O TRE, perdão. Validou. Chancelou, você pode ser candidato. Sim. A partir desse momento, mesmo que não tivesse, olha só, de princípio, tá? De princípio, ele não estava respondendo a um processo... Não tinha processo. No qual, por um colegiado, porque o Conselho Nacional de Ministério Público é um colegiado que é composto, inclusive, por advogados também. Sim. É composto por procuradores e por advogados, né, que representam, o advogado representa a sociedade. Só que ele não estava respondendo a isso. E mesmo, aí já é uma posição minha, mesmo que estivesse, lembra como nós falamos do artigo do inciso 57 da Constituição? Se você não é considerado culpado, você é presumidamente o quê? Inocente. Se você é inocente, como é que eu vou tolir o teu direito? E mais, vamos dizer que ele estivesse respondendo ao processo, que o Tribunal Regional Eleitoral não tivesse admitido a sua candidatura, vamos dizer isso tudo. Vamos dizer que a lei está valendo como está agora, está valendo como está agora, impedindo a candidatura de quem tivesse assim. Vamos falar de outro assunto. Um dos ministros, o relator, né? Não importa o nome. Eu sei o nome, eu não vou falar o nome porque não importa. Eu também sei, mas não vou falar. O problema é que porque não é pessoal aqui. Nós estamos falando de direito. Sim. Um dos ministros... Até porque é público, né? É público, qualquer um pode ver. Um dos ministros, ele foi delatado por um dos empreiteiros na Operação Lava Jato. Da empresa, se eu não me engano, OAS. Da Lava Jato, eu também não quero falar o nome do empresário, que tem aqui, é público, sim, todo mundo pode ver. É público. Ele foi o ministro do TSE, relator, foi delatado por um empreiteiro que estava sendo investigado pelo Dr. Deltan Dallagnol. Preste atenção, eu não estou aqui fazendo defesa de Deltan Dallagnol. Se dependesse de mim, ele não teria meu voto nem para ser síndico de prédio. Sim. Eu não gosto da maneira como ele age. A forma, né? A forma. Ele tem todo o direito de investigar, mas da forma que age, eu, particularmente, não gosto. No caso, ele e o Moro, eles extrapolaram, né? Grampearam sem autorização do Ministério Público. Eles cometeram, se eu não me engano, 2 coisas graves. Mas vamos lá. Vamos acabar esse assunto primeiro, senão a gente vai emendando um assunto no outro. Então,
quem julgou, existe uma coisa nos magistrados que é impedimento e suspeição. Impedimento são números clausos, número de impedimento não pode ser parente, não pode ser, a própria lei fala. E suspeição? Suspeição fica no ar. Suspeição. Se eu fosse o ministro, a primeira coisa que eu ia me declarar era suspeito. Olha, eu sou suspeito desse caso, não quero atuar. Meu nome foi ventilado, foi citado por um empreiteiro e tal, e agora eu não vou falar a respeito de um procurador da República que me investigou. Se investigou de forma certa ou de forma errada, ele também, como ministro, tem todo o direito e o dever de se defender. Ampla defesa. E contraditório, né? Princípio constitucional da contraditório. Agora, não é porque o procurador falou com o juiz, e está lá nas vozes do Intercept, e até hoje eles não desdisseram, não, essa voz não é minha. Não é minha. Combinando, essa procuradora é fraca. Isso está na internet. O que eu estou falando aqui não tem nenhum segredo. Quem quiser saber está na internet. Tudo que eu falar aqui. Então, tudo que eu estiver falando aqui é jurídico, como eu falei, não é cunho pessoal. Perfeito. Então, está lá. Essa procuradora é fraca. Não, faz a denúncia assim, faz a denúncia assado, porque isso aí é muito melhor. Olha, isso para mim fere o princípio dos princípios da magistratura, que é a imparcialidade. Você não pode ter um juiz bonzinho para libertar todo mundo, para liberar todo mundo, libertar, dar uma sentença absolutória, e nem pode ter um juiz mauzinho, que é aquele juiz que condena todo mundo. O princípio dos princípios dos magistrados, juízes, embargadores, ministros, sendo estaduais, federais, não importa, o princípio é a imparcialidade, chamado princípio do espectador de pedra. Nós vivemos num sistema acusatório, onde uma acusa, 99% dos casos do Ministério Público, salvo os crimes de ação penal privada, que é calúnia, difamação, injúria, Ministério Público, 99% do Ministério Público acusa, e o advogado, seja ele público, defensor público ou particular, faz a defesa. O juiz está ali como um espectador de pedra, realmente. Ele está ali ouvindo, vai ouvir a acusação, vai ouvir a defesa. Tem prova, condena. Tem prova da acusação, condena. Tem prova da defesa, absolve. Tem dúvida, na dúvida é absolve. A favor do réu. Sim, porque o artigo 386, inciso 6º, parte final do Código de Processo Penal, reza que, na dúvida, a favor do réu. Por isso que quando tem dúvida, favorece o réu. Favorece o réu. Exatamente. Então, há de se pensar, não só no caso do deputado Deltan Dallagnol, porque ele tem os meios ainda. Eu entendo que quem decide, a partir do momento em que o Tribunal Regional Eleitoral aceitou a candidatura, quem decide é o Congresso. Congresso Nacional. Exatamente. Quem decide é isso. Só que ele tem outros meios, ainda pode recorrer ao STF. Mas o STF são os mesmos juízes e tal. Sim, mas há que se respeitar ele tem esse direito, né? Há que se respeitar a lei. Você não pode, ao arbítrio, né, ao arbítrio de fazer valer a lei, você burlar a própria lei. Entendeu? Sim. Você jurou. Olha, o delegado de polícia faz um juramento, todos os profissionais do direito, o delegado, o membro do Ministério Público, os magistrados e os advogados, todos fazem um juramento de seguir a lei. Todas essas pessoas que eu falei, todos esses chamados operadores do direito, salvo o advogado, todos os outros, eles seguem um princípio que é o chamado princípio do livre convencimento motivado. Menos o advogado, já vou dizer por quê. Por quê? Porque essa motivação, toda e qualquer decisão do delegado, do promotor, do procurador, do juiz, do desembargador e do ministro, tem fundamentação legal e jurídica. Toda a decisão dele tem que estar pautada na legalidade, na lei e jurídica, que é doutrina e jurisprudência. Doutrina é o que os doutos falam a respeito daquilo, e jurisprudência são os reiterados casos julgados no mesmo sentido. O advogado, não. O advogado ele pode trazer uma lei, uma defesa nova, ele pode trazer uma teoria nova, ele só deve seguir o princípio da razoabilidade. Ele não pode seguir um outro princípio diferente, certo? Certo. Eu tive um caso, teve mídia internacional, inclusive foi nem nacional, onde eu falei que matar não é crime. Matar é uma tipicidade formal. E sustentei isso numa Câmara Criminal. Sustentei isso na segunda Câmara Criminal, salvo engano. Falei, matar no Brasil não é crime. Matar é uma tipicidade formal. Está lá escrito, matar alguém. Não é igual à Bíblia, que na Bíblia está escrito, não matarás. No Código Penal, ele tem duas partes. Parte geral
e a parte especial, que é crimes em espécie. Na parte especial, a partir do artigo 121, que é matar alguém, os crimes em espécie, está lá a pena de 6 a 20 anos. Se for qualificado, um homicídio qualificado, de 12 a 30 anos. Então, não está não matarás ninguém, está matar alguém. Isso é o que a lei fala. Lembra que eu disse o que a lei fala, o que a lei diz? O que a lei fala? A lei fala, matar alguém você vai ter uma pena. O que a lei diz? Matar alguém, salvo se você matar em legítima defesa, em estado de necessidade, no estrito cumprimento do dever legal, no exercício regular do direito e por aí vai. Isso são as chamadas exclusões de antijuridicidade. Ou seja, matar por si só não é crime. Então, eu sustentei num tribunal que um cliente meu matou, mas não praticou crime. Mais de um, né? Mas vamos dizer, matou, mas não praticou crime, porque ele matou dentro daquilo que a lei permite que ele faça. Nesse caso foi o quê? Esse caso específico foi é público também, teve notoriedade na imprensa, eu posso falar, não tem problema. Inclusive, os clientes também falaram para mim que não tem problema nenhum. Foi em 2015 o caso do menino Eduardo, que entraram 14 policiais no Morro do Alemão e os policiais reagiram à injusta agressão. Atenção, eles não agiram, eles reagiram. Houve uma ação criminosa e eles reagiram. Dos bandidos e eles reagiram. E aí erraram na hora de atirar e acertaram a criancinha de 10 anos de idade. Lembra disso? Eu lembro desse caso. Então, muita repercussão. Foi São Carlos? 2015. Foi no complexo ali do Alemão. Complexo do Alemão. Complexo do Alemão. Teve muita e aí repercussão. Foi uma repercussão internacional. Então, o que eu aleguei? Foi um tiro? Não, os dois policiais, cada um deu um tiro para se defender, quase concomitantemente. E o que aconteceu? O garotinho estava na rua ou dentro de casa? Ele estava na rua. E aí, quando eles chegaram no local... o que acontece toda hora, Quando né? eles chegaram, a polícia chega e... Quando eles chegaram no lugar chamado Quadrado do Tráfico, os bandidos atiraram nos policiais, os policiais reagiram e, infelizmente, acertaram o menino. Então, ali a lei chama de erro de tipo acidental sobre execução na forma simples. E eles ficaram presos? Não, em nenhum momento. Consegui trancar o processo. Cara, isso teve uma repercussão, porque a mídia bateu muito que eles tinham que ficar presos. Eu lembro disso. Cara, hoje. Teve um repórter que me chamou de advogado. Tinha qual idade? Quem? O menininho tinha 10 anos. Coitadinho. Descarta qualquer possibilidade dos caras quererem matar. Se fosse um garoto maiorzinho, de 14, de repente a polícia achou que era algum menino envolvido ali com tráfico. Os policiais estavam. Ele estava brincando na escada. Foi acidental mesmo. Erro de tipo acidental. Nós chamamos disso. Então, eu aleguei na Câmara Criminal, que eu não posso falar eu não devo falar de casos concretos. Porém, esse é um caso que teve uma repercussão internacional, todos souberam e está até hoje na internet. Tudo que eu estou falando aqui está na internet. Entendi. Entendeu? Então, eu aleguei esse erro de tipo acidental sobre execução na forma simples e que não houve crime. Não houve função policial. Não perderam nada. Não. Ficaram trabalhando internamente até que fossem resolvidos. O processo todo encerrado. Isso, o processo encerrado. Eu aleguei isso e fui na segunda Câmara e um entendimento maravilhoso dos desembargadores foi que realmente eles mataram, mas mataram dentro do que a lei diz que pode matar. Eles não tiveram a intenção. O direito penal, ele não te pune pelo que você faz. Por isso que o direito penal, a teoria usada, a teoria majoritária, tem várias teorias. A teoria majoritária chama-se teoria analítica finalística tripartite do delito. Crime tem que ser fato típico, o fato tem que ser antijurídico e o agente tem que ser culpável. Então, por que analítica e finalística? Porque faz uma análise da finalidade do agente no momento da conduta, sendo essa conduta comissiva ou omissiva, não importa. O que os policiais queriam fazer naquele momento? Se defender. Então, eles atiraram para se defender, erraram na execução e acertaram a criança. Se tivesse acertado... Então, você responde pelo que você queria fazer. Se os policiais tivessem acertado o marginal, eles estariam numa legítima defesa própria e de terceiros. E qual seria a responsabilidade penal para os policiais? Nenhuma. E foi esse o entendimento. É técnico, muito técnico. Foi rápido esse processo? Não. Quanto tempo levou para ele... O inquérito durou 8 meses... E aí, quando acabou o inquérito, eu entrei com habeas corpus. Existem vários tipos de habeas corpus. Existe o preventivo, trancativo, liberatório, preservativo, profilático. Existem vários tipos. Certo. Eu entrei com habeas corpus trancativo para trancar o processo. Os políticos geralmente usam habeas corpus preventivo, né? Acho que eu vou ser preso, doutor. Antes de falar, vai fazer uma Eles entrevista. Impetram, né? Isso. Vamos voltar no Deltan. Cara, agora quem vai falar aqui não é o advogado, tá? O pouco que eu sei, a Constituição de 1988
Uma vez que o candidato, Deltan, ele foi lá, se filiou no partido, o partido deu a legenda para ele. Aceitou Deltan como candidato. O TRE validou. Ele disputa a eleição, ele vence as eleições, ele é diplomado, ele é reconhecido como um deputado eleito. Cara, só quem pode caçar ele, segundo a Constituição, é o Congresso Nacional. Concordo. Nem o STF, nem o delegado, nem o juiz, a menos que Sim. ele tivesse sido preso em flagrante. Se ele Que não tivesse é o caso, ele não estava nem respondendo. Então, assim, eu posso falar isso aqui, que para mim essa cassação, cara, ela é muito arbitrária, não é pouca não. Por quê? Existem deputados hoje sentados, deputados, governadores, prefeitos, senadores sentados numa cadeira, e eles são réus, cara. Me explica isso. Porque, olha só, a lei penal ela não pode retroagir. Nenhuma lei que tenha cunho de pena, certo, de uma penalidade, ela não pode retroagir, a não ser se for para beneficiar o réu. Sim. Se for uma lei penal mais gravosa, ela não pode retroagir. Entendeu? Então, ela só vale dali por diante. Agora, se for uma lei penal benéfica, vamos dizer que furtar não fosse mais crime. Então, todos aqueles que estão presos ou estão cumprindo algum tipo de pena, mesmo com uma medida cautelar penal não prisional, tudo isso ia cair, porque ia retroagir para beneficiar. A lei não pode retroagir para prejudicar alguém. Temos aquele caso, por exemplo, que é emblemático, daquele rapaz que... Tomás, né, não sei o que, da Paula Tomás, o Guilherme de Pádua. Guilherme de Pádua. Que deu 18 tesouradas e depois disso vem uma lei. Na verdade, a lei da ficha limpa, eu disse isso pelo seguinte, a lei da ficha limpa, como qualquer outra lei, que é feita de forma atabalhoada, né, de forma correndo, vamos fazer de qualquer maneira para dar uma resposta para a sociedade, todas as leis que são feitas dessa forma são as leis que saem capengas, tem um monte de brecha, né? Mal feitas. Como é que você pode... Olha só, então eu não gosto de você... Encho você de disque vingança, não é nem disque denúncia, não. Disque tá? vingança. Disque vingança. Não tem, é o caso não ter processo. Tem denúncia aqui. Não é nem denúncia, porque o disque denúncia não é... É inconstitucionalmente ilegal. A Constituição veda o anonimato. Agora, vamos ver. Você tem um disque denúncia. O Marcelo Gregory é o maior traficante de armas do Brasil. Aí chegou esse disque denúncia. O que o delegado pode fazer? O que ele pode fazer? Ele pode fazer uma investigação muito superficial. Sim, aí pega os policiais, dá uma investigada nesse dizer, cara aqui. Vamos levantar essa pessoa. Não pode fazer nem a chamada verificação. Existe uma coisa pré-inquisitorial que se chama verificação de procedência de informação, a famosa VPI. Mas como é que funciona a VPI? Não é através de disque denúncia que o delegado instaura uma VPI. Não funciona assim. Vamos supor que eu chegasse na delegacia e falasse assim, olha, eu ouvi dizer que o Marcelo Gregory, ele... É uma coisa absurda que você jamais faria. Ele bate na esposa dele. Ele espanca a esposa dele. O cara absoluto, falando uma coisa absurda para... É hipotético. Você denunciou... Aí eu chego lá na delegacia e falo isso. Aí o inspetor, o delegado, quem quer que seja, vai falar... Tem prova? O senhor viu? Viu, né? O senhor viu? Não vi. O senhor ouviu ela sendo espancada? Não ouvi. Não vi, nem ouvi. Só ouvi dizer. Mas eu estou lá colocando o meu nome completo, assinando e dizendo o que eu ouvi dizer. Aí é feito o quê? Mas eu não vi. Não vi, nem ouvi. Nada. Aquela velha história. Me contaram, né? Me disseram. Aí o delegado vai instaurar uma verificação de procedência de informação. Agora, se eu chegar lá e falar, não, eu vi ele batendo, o delegado imediatamente instaura o inquérito, porque ali tem uma testemunha. Mas sem a prova? Não, olha só. Não, mas essa... a prova, existe prova material e existe a prova... Você está adiantando tudo. Existe no processo penal, existem duas fases. A fase inquisitorial, que é a fase do inquérito policial, e a fase processual. Tudo que for feito na fase inquisitorial e vai ter que ser refeito na fase processual, salvo as imprescindíveis para o processo e que não possam ser refeitas. Por exemplo, se você me bateu, vai ficar uma marca. Nós chamamos isso de aspecto equimótico. Lesão. Mas fica um aspecto equimótico. Isso é feito na fase do inquérito e é levado para o processo. Por quê? Porque não tem como fazer no processo. Mas tudo que é feito no inquérito tem que ser refeito no processo. Perfeito. Então, o inquérito não tem provas, como tem
Porque o inquérito não tem ampla defesa e contraditório. A regra é essa. Que tenha no processo. Então, o inquérito tem o quê? Elementos de informação. Para que serve uma delegacia de polícia civil? Para apurar materialidade e determinar a autoria de um fato delituoso. Com essa apuração da materialidade e a autoria, o delegado faz um relatório que é enviado ao Ministério Público. O promotor vai ver aquele relatório, está pronto para ser denunciado. Aí o promotor faz a peça inicial, que é a denúncia. Sempre segue esse rito, né? Salvo se o promotor desconfiar da delegacia e ele determinar que o grupo de apoio à promotoria, o GAP ou qualquer, vai investigar. Entendi. Mas para isso serve a delegacia. Pura materialidade, determina a autoria, autoridade policial faz um relatório, manda para o promotor faz uma denúncia, né, dizendo que aquele cidadão praticou um delito e manda para quem? Para o juiz. E aí o juiz, aceitando essa denúncia, inicia-se a fase processual. Então, na fase inquisitorial, ali não tem prova, tem elemento de informação. Por quê? Nesse exato momento, pode ter um inquérito em seu desfavor e você não está nem sabendo. E nesse inquérito, o delegado tem o direito de pedir quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, pode pedir sequestro dos seus bens e ainda pode pedir sua prisão temporária ou sua prisão preventiva, e você não sabe de nada. Por isso que inquérito vem da Santa Inquisição Romana. Não estou falando de religião, estou falando de uma época histórica, entendeu? Não estou falando de religião. Então, só tem o Brasil e mais um país aqui que trabalha dessa forma. Eu sou contra também esse tipo de trabalho. Sim. Eu acho que devia ser, eu entendo, acho não, porque o advogado não acha, ele tem entendimento jurídico. Eu entendo que esse inquérito policial, ele tinha que ser feito aos moldes americanos. Não é dizer que tudo que é bom para o americano, que para a América é bom para o Brasil, para a América do Norte. Não, mas tinha que ser aos moldes. O delegado junto com o promotor e com a defesa. E fazermos ali um acordo, como já está sendo feito nos crimes de baixo potencial ofensivo, no acordo de não persecução penal, que agora é mais moderno, entendeu? Então, mais ou menos é esses moldes. Então, você não pode, normalmente, o cidadão confunde. Vai na delegacia, estou sendo processado. Não. Ali existe um inquérito policial. Ali são elementos de informação. Algumas vezes você é intimado para prestar declarações que o ministro Gilmar Mendes já disse que o indiciado no inquérito, o investigado, o processado, ele não é obrigado a ir, entendeu? Porque ali é o momento que ele tem para se defender. Se ele não for, isso também não pode ser julgado contra ele, não pode ser entendido como algo, ele está querendo se esconder e tal. Ele não tem o dever, obrigatoriedade de ir. Por que o ministro Gilmar Mendes sabiamente falou isso? Vamos lá. Mais uma vez, isso aí é sempre cunho jurídico. O doutor Moro, vamos botar doutor Moro, né? Sim. Na época agora é juiz, é parlamentar, enfim. Na época já é senador, né? É parlamentar, né? Senador. Mas vamos botar. Doutor Moro, na época de magistrado, ele determinava que você fosse levado, ele determinava que a Polícia Federal fosse na sua casa e levasse você para prestar declarações. Coercitivamente, né? Condução coercitiva, que dá o nome. Essa decretação de condução coercitiva, ela se dava de forma totalmente ilegal. Por quê? Porque o que a lei fala, o Código de Processo Penal? Fala que se você for intimado e não comparecer injustificadamente, porque você pode ser intimado, mas no dia passa mal, alguém da sua família pode morrer. Ou seja, não é obrigatório, né? Na época, você tinha que ir, mas só que você era intimado, e não é intimado para ir na mesma hora, você é intimado para ir 3, 4 dias depois. Mas se você não fosse, não justificasse, a partir da segunda, que não se fazia sempre 2 vezes, na terceira você era conduzido coercitivamente, entendeu? Aí você poderia ser conduzido a partir da terceira. A partir da segunda já poderia, mas normalmente a justiça fazia a partir da terceira. O que ele fazia? Ele mandava a Polícia Federal porque desconfiava de você, de João, do José, Pedro e Joaquim. Aí ele mandava conduzir os 3 para que eles não combinassem nada e cada um falasse uma coisa, de forma totalmente ilegal. E foram mais de 230 conduções coercitivas ilegais. Foi o que eu falei lá no O juiz federal não sabe disso? Eles extrapolaram. Eu pergunto, o juiz federal não sabe que não pode fazer isso? Claro. Aí tem mais. Eu vou conduzir você coercitivamente até um local. Aí você chega no local,
Você tem o direito de ligar para uma pessoa da sua família e para um advogado. Não é possível que eu não te deem esse direito. Aí você liga para o advogado fala para você assim, você tem um direito constitucional de permanecer calado. Você tem um direito supralegal que está abaixo da Constituição, mas acima de uma lei federal, de permanecer calado. Sim. Por quê? Muitos fazem isso. Por quê? Por que isso? Porque está no Pacto de São José da Costa Rica. É o princípio do nemo tenetur. Ele exerce o teu direito, né? É o princípio do nemo tenetur se detegere, ou seja, você tem um direito de permanecer calado. E aí imagine, eu vou pegar uma pessoa, vou botar a Polícia Federal, botar não sei o que, para trazer uma pessoa para chegar lá e falar assim, eu não vou falar nada não. Ah, tá bom, não vai falar nada não? Não. Então vai embora. Aí na hora de ir embora você vai pelos teus meios, né? E você é trazido de forma absolutamente ilegal, porque não foi dado o direito, e aí o ministro Gilmar Mendes entendeu que o acusado não é mais obrigado. Isso foi a partir de então, né? E a partir dos atropelos, eles exageraram, né? Olha só, uma coisa é um cidadão praticar um delito. Outra coisa é você, como membro do Ministério Público ou magistrado, você burlar a lei para poder fazer valer a lei. Você jurou proteger a lei, você jurou seguir a lei. Todos nós juramos que trabalhamos no direito, né? Operadores do direito. Então você não pode burlar a lei para fazer valer a lei. Antigamente existia uma série, né, numa televisão aí chamada Nicholas Marshall, que era juiz de manhã e de noite fazia justiçamento. Entendeu? Então, não estou falando aqui que o doutor Moro fez justiçamento. Obviamente não. Moro ele tinha um alvo, né? Moro queria ser presidente do Brasil. Estava com muita popularidade, o cara já não chegava no aeroporto, não tivesse lá milhares de pessoas esperando. A vaidade dele, ele fez tudo muito bem pensado e o alvo dele realmente era aquela cadeira do Bolsonaro. Tá? Na verdade, ele estava ali por trás, enfiando a faca, né? Vamos lá. Bom, independentemente disso, né? Uma coisa, eu acho que a ambição, não no sentido pejorativo da palavra, mas a ambição do ser humano é boa no sentido de que se não tivéssemos ambição, estaríamos ainda na época da pedra lascada, né? Não teria nem a roda. A ambição é boa, só que você tem, para tudo tem uma medida, você tem que ser comedido em tudo que você faz. E no seu trabalho, eu sou advogado criminalista, então eu não faço juízo de valor moral de ninguém. Eu não escolho o cliente. Sim. O cliente que me escolhe. Eu tenho todo tipo de cliente que eu defendo, todos. Ah, você defende bandido, entendeu? Eu já ouvi, né? Já me chamaram na televisão de advogado do diabo. Mais Quem 20 minutos. Foi o Marcelo Rezende. Eu não... Esse advogado do diabo, eu lembro disso. Então, ele, o Bart. Eu não vejo isso assim de uma maneira pejorativa. Por quê? Porque eu sei que quem não trabalha no direito não entende o direito. Eu, na qualidade de pai, ou se fizer alguma coisa com um dos meus filhos, eu vou ficar possesso, eu vou querer pegar o cara, virar o cara de cabeça para baixo. Mas eu, na qualidade de profissional... Mas quem fez alguma coisa com o seu filho tem direito a um advogado. Lógico, com certeza. Claro que a gente mas eu, como pai, eu vou querer virar o cara ao avesso. Entendi. Mas na qualidade de advogado criminalista, eu vou fazer tudo em direito admitido. Dentro do que a lei te permite, tudo você em vai direito, montar as tuas defesas. Tudo em direito admitido. Entendeu? Pegando esse gancho, quantos processos você já participar? Sei lá, já fez quantas defesas? Quantos processos? Você lembra isso de cabeça? Eu tenho mais ou menos 200 processos entre todo tipo de processo. Milícia, tráfico, homicídio. Eu só tenho... Hoje eu só tenho uma cliente que está presa. Mas eu já consegui convencer a promotora que foi um homicídio, não foi culposo, foi doloso. E eu já entrei com habeas corpus, já impetrei um habeas corpus, e esse habeas corpus, a procuradora de justiça já entendeu também pela soltura da minha cliente. Então, se Deus quiser, já ela vai estar na rua. Então, você se considera um advogado de sucesso? Eu pensei que você fosse falar do diabo. Não sou Marcelo Rezende, não sou Marcelo Grega. Outro Marcelo, né? Bom, cara, não tem como negar. Você teve... Aliás, você tem sucesso, né? Porque você teve 200 e tantos casos. E eu tenho... Perdeu quantos?
Por isso que ele chamava do diabo, né? Quem viu o filme viu que o advogado do diabo não perdeu nenhum. É porque ele era... por isso que ele falou isso, que ele viu. Foram falar isso pra ele não perdeu nenhum caso. O diabo era o pai do... Era o pai do advogado, que era o Keanu Reeves. Aí não perdia, porque ele era advogado criminalista e tal. É bem interessante o filme, entendeu? Graças a Deus ainda não perdi nenhum, espero não perder nunca. Entendeu? Sucesso, então. Os meus amigos lá do MP, eles brincam comigo. Mas vamos lá. Eles brincam comigo eles me chamando de Darth Vader. Eu fui pro lado negro da força. Você quando pega um caso, tem como você falar, cara, isso aqui é mole, vou ganhar ou não? Não, porque não depende só de você. Sim. Tem casos que você acha, esse aqui é mais fácil. Cria-se uma dificuldade absurda. Porque a cabeça do juiz, né? Vocês falam o quê, né? Cabeça de juiz, bolsa de mulher e aquele negócio do neném, ninguém sabe o que sai, né? Não, olha só. Esse caso, por exemplo, desse menino, do menino garotinho Eduardo, que foi bala perdida, criança inocente. Na verdade, a bala foi endereçada, né, para uma defesa dos policiais, uma defesa própria dos policiais e de terceiros que são dos colegas. Infelizmente, o erro na execução... O menino estava na linha de tiro, né? Exatamente. Nesse caso, eu ouvi, na época do presidente da subseção e do presidente, eu ouvi exatamente o seguinte: Azevedo, você é um excelente profissional, mas esse caso você vai perder, porque... Cada repercussão internacional. Isso influencia os magistrados, não? Olha só, repercussão? Lembra da história do espectador de pedra? Não deveria influenciar. Não deveria, né? Mas infelizmente, ou felizmente, todos nós somos seres humanos. Um magistrado ouvindo uma coisa dessa, vendo, né, na televisão a foto do menino lá morto, vendo a foto dos policiais. O nome do menino era Eduardo de Jesus. Foi na Páscoa. E quem atirou foi o soldado, só foi falar nem o PM, foi o soldado romano. Era assim que era visto. Soldado romano atirou em Jesus, não matou na crucificação, matou com um tiro de fuzil. Entendeu? Então, é difícil? É difícil. Agora, impossível não é. Então, você pega casos de você, que eu estava falando. E aí o presidente da OAB falou, você é um excelente advogado. Mas essa tu vai perder. Essa tu vai perder. Aí, hoje eu não faria mais isso não, tá? Aí eu falei para ele assim, excelência, porque a lei 12.830 diz que todos os operadores do direito são excelência. Inclusive o delegado de polícia são tratados por excelência. Eu falei para ele, excelência, eu não teria tanta certeza. Eu fui até um pouco abusado nessa época, em 2000, que estava começando a advogar, né? Aí eu já tinha saído lá de secretarial promotor. Eu falei para ele, não, se eu fosse Vossa Excelência, eu não teria tanta certeza. Aí ele virou para mim e falou assim, se você ganhar esse caso, eu vou mandar botar um busto teu na frente da OAB. Caramba. Se ele ouvir essa podcast, ele vai rir, ele vai lembrar e vai rir. E o busto está lá? Não, porque na época eu era advogado e delegado de defesa de prerrogativas, como sou até hoje, que defende advogados quando estão, em razão da função, fazer alguma coisa de errado, né? Ou ilícito ou ilegítimo. Ou quando são acusados também. Exatamente. E aí, quando eu tranquei o processo, né, eu liguei para ele, aí ele já sabia, né? No outro dia de manhã, falei, ô excelência, bom dia, tudo bem? Aí ele falou, já sei, você quer o busto ou quer a carteira de procurador criminal da ordem? Você, claro, pô. Falei, busto é para quem já morreu, excelência. Busto é para quem já morreu, eu não quero busto, entendeu? Então, agora, doutor, um juiz, ele pode fazer o que ele quiser ou não? Não, nem um juiz. Vamos botar, quando você fala juiz, vamos colocar o magistrado. Juiz, desembargador, ministro. Não. Olha só, o que acontece é o seguinte, nós, o servidor público, todo agente público, ele segue uma coisa chamada princípio da legalidade estrita. Nós, cidadãos comuns, e ele, na qualidade de cidadão comum, ele segue o princípio da legalidade. O que é isso, o princípio da legalidade? Tudo aquilo que não for proibido é permitido. Entendeu? A gente pode fazer qualquer coisa que não seja proibido. Eu, você, o próprio magistrado e tal, na vida dele particular. Quando, em razão da função, estando lá no fórum, ou mesmo fora do fórum, mas em razão da função, ele segue o princípio da legalidade estrita. O que é isso? Ele só pode fazer aquilo que a lei diz que pode. Se a lei ficar silente, se a lei não falar nada, ele não pode fazer. Vamos traçar aqui o seguinte, um policial militar, que fica mais fácil o entendimento. O policial militar pode colocar algema em alguém? Pode.
porém dentro do que a própria lei diz que pode. Quando a pessoa ela representa ameaça, foi preso em flagrante. Não, preso em flagrante não. Pode ser preso em flagrante, mas está representando ameaça para si ou para outro, para outrem, né? No caso, quando a pessoa ela resiste à prisão, quando, enfim, existem os pressupostos, está lá na súmula, numa súmula vinculante que o policial sabe, né? Sabe, com certeza. E quando chega na delegacia, o delegado ele tem que justificar no auto de prisão em flagrante o porquê da algema. Porque se ele não justificar, aí existe uma coisa chamada vício de formalidade. Na hora de formalizar o auto de prisão em flagrante, ele não colocou aquilo ali. Um vício de formalidade bota o cara na rua, independentemente dele estar em flagrante, situação flagrancial ou não. E aí você põe o cara na rua. Então, nem o juiz, nem o promotor, nem o presidente da República, todos os servidores públicos só podem agir dentro da sua esfera de atribuição profissional quando a lei diz que pode. Se a lei ficar silente, não pode. Nem juiz, nem ninguém. Não pode. Perfeito. Entendeu? Então, não pode o ministro do TSE, não pode os ministros do STF, não pode o presidente, entendeu? Não pode o advogado também, entendeu? O advogado tem várias... Olha, para você ser advogado, você sendo advogado, existe um artigo na Lei 8.906, que é uma lei federal, olha que interessante. A lei é complexa, mas existe o artigo 6º da lei, ela fala que não há hierarquia nem subordinação entre magistrados, membros do Ministério Público e advogados. Não há hierarquia nem subordinação. Não há hierarquia. Nem subordinação, devendo todos tratarem-se com consideração e respeito recíprocos. Sim. Aí vem o artigo 7º dizendo, são direitos do advogado. São as prerrogativas. Prerrogativas não são privilégios. Não tem hierarquia. O maior não tem... Não cada um trabalha dentro daqui... Cada um, né, personagem trabalha... O juiz vai decidir, o promotor vai denunciar se ele entender que é para denunciar. Se não entender, pedir absolvição, ele pede. E o advogado vai fazer a defesa. Ou até acusar, se for um crime de ação penal privada. Aí não existe promotor, você funciona como promotor, fazendo a chamada queixa-crime. Certo. Então, não existe hierarquia. E as prerrogativas que são dadas ao advogado, não é para o advogado, cara bonzão lá, que tem privilégio, não existe privilégio. Não existe privilégio. As prerrogativas são direitos dados ao advogado para ele bem representar a sociedade. E na sociedade está o seu cliente. Né? Então, existe o artigo 7º, ele tem 21 incisos, 16 parágrafos. O artigo 7º-A, que fala das advogadas, né, especificamente para as advogadas, ele tem 4 incisos, 3 parágrafos, e o artigo 7º-B, que diz ser criminaliza a violação das prerrogativas dos advogados. Quem violar a prerrogativa de advogado, pratica crime. Então, o advogado tem várias prerrogativas. Se você pegar meu celular aqui para ver, você está violando a prerrogativa, eu te dou voz de prisão. Estou brincando. Só para descontrair um pouquinho. Essa aqui eu vou ler, tá? Está sendo pautado hoje no STF uma lei muito importante para o povo, que é a constitucionalidade e implantação do juiz de garantias, do juiz de garantia. Você é a favor ou não? E o que significa isso na prática? Bom, lembra da história do inquérito policial? Lembra? Então, imagine só que você, hipoteticamente, você é um cidadão de bem, jamais vai praticar nenhum tipo de delito. Mas imagine que você tivesse praticado um delito qualquer. E aí, o delegado começou a te investigar. Lembra que eu falei que na investigação pode não haver nenhum contraditório e nem ampla defesa? Lembra que eu falei que o delegado... Ninguém está sabendo de nada. Ninguém está sabendo. Está em investigação. Você nem foi intimado para prestar declarações. E aí o delegado pede a tua prisão. Pode pedir tudo aquilo que eu falei. Quebra de sigilo telefônico, bancário, fiscal. Ele pede isso tudo. E sequestro de bens, pede a tua prisão, ou temporária ou preventiva. E aí o juiz, aí ele pede e vai para o promotor. O inquérito, ele tramita. O Código de Processo Penal diz que o inquérito tem que tramitar assim: sai da delegacia, vai para o juiz manda para o promotor manda para a delegacia, sai da delegacia, vai para o juiz manda para o promotor manda de volta com os pedidos para o delegado, para o juiz, e o juiz manda para o delegado. No Rio de Janeiro, foi um dos percussores. Como o Ministério Público, está lá na Constituição, artigo 129, tem praticamente o poderio da investigação, da denúncia, convencionou-se, através de seminários, que o inquérito ia tramitar
delegacia, Ministério Público, delegacia, Ministério Público. Ele só iria para o juiz, hoje é assim, só vai para o juiz se o delegado representar por uma prisão ou por uma medida cautelar qualquer. Aí vai primeiro para o promotor vai se manifestar. O promotor que está vendo direto com o delegado aquela investigação e tal, que para o delegado e que o promotor, o Marcelo Gregori é o demônio da história, aí eles vão, e aí o delegado ou o próprio promotor, o delegado representa pela prisão e o promotor requer a prisão. Mas vamos dizer que foi o delegado, representou por uma prisão sua, preventiva, mandou para o promotor concordou, corroborou com aquilo, mandou para o juiz. Aí o juiz, não, prende porque aquele é o demônio, ele tem que estar preso, preso. E aí, daqui um pouco você vai preso. Aí você liga, doutor Azevedo, me ajuda. Aí eu vou lá. Eu vou falar para o juiz que o delegado está errado, que o promotor está errado e que ele, quando decretou a prisão, está errado. Tu fala isso, Azevedo? Não, seria hipotético. Sim. Que você é bonzinho, que você merece estar solto, que você... Então... Você vai fundamentar... Aí eu falo para você assim, ó, o promotor pediu a tua prisão e fez uma denúncia. Fica tranquilo que agora mudou. Não é mais esse promotor, o delegado não vai investigar, agora a gente vai para um processo. Vai despachar direto com o juiz. É isso. Aí você pergunta para mim, mas o juiz é outro também? Eu falei, não, é o mesmo juiz. Porra, então... Caramba, ou seja... O juiz das garantias é... A garantia por quê? A garantia para o cidadão que vai ter um juiz ali e o juiz do processo é outro. Na Europa, já funciona dessa forma. Essa é a garantia. Então, esse é o juiz das garantias, que ele é um juiz para o inquérito, fase inquisitorial, e um outro para a fase processual. Já tem estudos... Para tirar o vício, né? Isso. Cara, interessante. É o chamado... Esse vício que você chama aí, nós denominamos de uma outra forma, né? Nós chamamos de teoria da dissonância cognitiva. Porque, cognitivamente, a mente do juiz, que viu todo aquele inquérito rolar e dizer que você é o demônio, ele não vai te absolver, ele vai te condenar. Então, aqui é um juiz e no processo vai ser outro. Aí, no processo... Então, essa lei ela é importante. Importantíssima. Importantíssima, né? Para o povo, para a população. Exatamente. Para toda a população. É assim que funciona. Doutor Ronaldo Azevedo, você é de direita ou é de esquerda? Eu não sou nem de direita e nem de esquerda. Sou de direito. Ah, entendi. Vamos todos seguir a lei. Ok. Entendeu? Se nós formos de direito, esse é meu convencimento pessoal. Se todos fôssemos de direito, nada disso teria acontecido. Com ninguém. De direito, né? Nem com... Olha só, de direito. Eu sou de direito, não sou de direita, nem de esquerda. Não teria acontecido o que aconteceu com o presidente Lula. Não estou dizendo aqui que ele é inocente nem é culpado. Estou dizendo que, afirmando que a forma... Lembra quando eu falei que eu não votaria no doutor Deltan nem para síndico do prédio? A forma com que ele trabalhou, eu não concordo. A forma como o juiz do caso trabalhou, eu não concordo. Entendi. Entendeu? A forma como foi feita vamos botar assim, a desclassificação, o desaforamento, eu também não concordo. Então, nós temos que... eu não trago respostas aqui, eu trago aqui indagações. O que eu quero trazer aqui, o que eu estou tentando com a minha fala, é fazer com que todos pensem juridicamente. Sim. Porque nós não agir com a emoção, razão, né? Às vezes atrapalha, né? Trazer, que, olha só... A gente olha um caso assim genericamente, a gente pega e imprime logo a opinião. Não, isso aí tem que ser... Olha, só que... Os poderes, nós temos 3 poderes. O executivo, o legislativo e o judiciário. Os 3 poderes, de acordo com a teoria de Montesquieu, são independentes e harmônicos entre si. Um fiscaliza o outro. Sim. Entendeu? Se o magistrado estiver errando, cabe à Câmara, o Congresso, na verdade, tirar o magistrado. Se o parlamentar estiver errando, cabe ao judiciário tirar o parlamentar. Se o executivo estiver errando, cabe aos 2 agirem contra o executivo. E o executivo toma conta também do que está sendo feito no legislativo e no judiciário. Por isso são harmônicos e dependentes entre si. Entendi. Eu queria deixar aqui o seguinte, poderia um magistrado que foi em tese investigado derrubar, caçar um deputado que nem foi alvo ainda de um processo? Ele investigou o magistrado
como relator, deu o voto e, por Sim. unanimidade, cassou. Quem o investigou. Como é que funciona isso? Se eu furtar o seu carro, você sendo juiz, você não pode ser o juiz da causa. Mesmo se você estiver na sua jurisdição, você não pode ser. Se eu for na justiça e discutir com você, ele é advogado, e você juiz, eu discutir com você e criar uma animosidade, não importa a causa, você tem que se declarar suspeito, porque senão eu falo, ele é suspeito, porque eu discuti com ele, não uma discussão jurídica, né, dentro do profissionalismo, mas uma discussão de animosidade pessoal. Acabou, você não é. Mesmo se for uma discussão dentro do processo, mas se conseguir ultrapassar as raias do profissionalismo, isso acontece diariamente. Você, por si só, como juiz, já fala, não, eu sou suspeito. Vai para o meu tabelar, vai para um outro juiz tabelar. Então, seria um magistrado dessa natureza caçar um deputado que, na verdade, caçou 350 mil pessoas? Ele caçou 300 mil. Ele atropelou o Congresso, cara. A pergunta... Eles, né? Não estou dizendo... Porque não foi um voto monocrático, né? Existe uma coisa ali, uma coisa bem importante. Doutor, foi mais ou menos 60 segundos, cara. Os caras votaram e tiraram o mandato do Deltan, cara. Olha só. Mas o Arthur Lira, me parece que, pela fala dele, tá? Ele disse o seguinte, que o Congresso vai decidir. Está mais centrado. Vai dar ampla defesa. Vamos considerar que o Arthur Lira coloca em votação e o Congresso, a maioria, que eu acredito que não vai caçar ele. Cara, isso vai arrebentar a corda, que na verdade essa corda está por um fiozinho, né? O Arthur Lira parece que ele deu uma ajeitada ali, colocou uma solda de alumínio. Mas se o Congresso dizer o seguinte, não, cara, a gente é contra isso aqui. O que pode acontecer? Uma ruptura ou eles vão, não, tudo bem, vamos respeitar o poder do Congresso? Eu espero que respeitem a lei, né? Senão vai dar problema, né? Eu espero que respeitem a lei, né? Muito sério. Eu espero que respeitem a lei. Entendi. Infelizmente, o que nós vemos, né, não é crítica ao judiciário. O judiciário é maravilhoso, realmente é. Mas o que nós vemos você vai fazer uma sustentação oral, onde isso acontece no STF também, acontece em todo lugar, tá? Você vai fazer uma sustentação oral, como eu já vi várias vezes, e acho uma lástima. Aí o relator vota. Então, vamos dizer, numa Câmara Criminal existem 5. Dos 5, 3 vão se manifestar a respeito de um assunto X. O relator, que é o que vai dar o voto, é o que pode dar, inclusive conceder liminarmente algo, o relator, o revisor e o vogal. Aí o relator, ele vai dizer algo, que foi o relator, no caso aí, disse algo. No caso lá foi muito mais, não foi uma Câmara, que a Câmara é bem menor. E aí o revisor, ele concorda. E aí o vogal fala assim, pelo princípio da colegialidade, eu vou votar... Pô, se você está ali com um pedido para 3, não tem que ter colegialidade. Não tem que ter. Você pode perder por 2-1. Mas aí esse um que você perdeu, você vai recorrer e pode vir um outro que pense como você. E aquele que pensou contra sai e você ganha recorrendo. Mas não é assim que funciona. Infelizmente, o princípio da colegialidade está acabando com isso. E aí um relator dando um voto e todos os outros por unanimidade, pode acontecer? Lógico que pode. Mas será que ninguém... 60 segundos. Mas será que ninguém pensou como eu... O voto já traz pronto, né? O voto já traz pronto. Eu já sabia que não, o voto já traz pronto. Mas no momento de aprontar o voto, será que não pensaram? Não pensaram tudo aquilo que a gente conversou aqui? Sim. Então, isso é justo? Seria justo? Olha só, quando você elege, o povo elege, lembra lá no início do podcast que eu falei que todo poder emana do povo e por ele será exercido através de seus representantes legais ou diretamente? Indiretamente, isso aí. No caso, o eleito. Então, representantes legais, o eleito, ou diretamente naquelas propostas de lei e tal, entendeu? Um anteprojeto de lei, aquelas coisas. Então, quem é que teria que ter um poder, não vou dizer um poder maior, mas um poder a ser levado em consideração? É uma pessoa que fez o concurso e uma pessoa só decide, ou seria os 350 mil que confiou naquela pessoa? Como é que é? Isso é para pensar. Uma pessoa... Isso é para pensar. O relator vai contra, e aí o colegiado todo vai a favor, né? Unanimidade. Dizem, né?
Quem foi? Nelson Rodrigues, falou que toda unanimidade é burra, né? Falou. Nelson Rodrigues. Não foi eu que falei, não. Pensador, Tá ele que tá, né? ele que tá falando. Ele tinha uma tirada boa, mas umas muito péssimas. Né? Realmente ninguém Doutor, é perfeito, né? Bebeu água aqui. Estamos chegando no final. Papo muito bom, elucidativo, tecnicamente falando, né? É tão bom que a gente já está falando quase uma hora. Poxa. E a gente não percebeu. Legal. Vamos finalizar, mas eu queria saber o seguinte: para quem ou para o que você dá uma nota 0 e um 10? Ou mais ou menos o seguinte: nota 0 e nota 10. Olha só. Eu também não é cunho religioso, não, tá? Sem problema. Nota 10 pro Papai do Céu. Opa, amém. Nota 10 para ele, né? Que eu fui criado no seguinte sentido. Fui criado na seguinte premissa: não cai uma folha de uma árvore sem a permissão. Sem que haja permissão de Deus, né? Do Ser Supremo Criador de todas as coisas, né? Isso. Vamos dizer, ou o grande arquiteto do universo, ou algo nesse sentido. Então, eu fui criado dessa forma e acredito nisso. O homem é falho, né? Sim. Todos nós temos virtudes e defeitos, né? Então, eu só tenho virtude. Não, o primeiro defeito é em falar isso, eu tô brincando. Só para descontrair. Então, todos temos virtudes e defeitos. Não adianta, amigo, não adianta. Todos temos virtudes e defeitos, entendeu? Então, nota 10 pro Pai do Céu, e quem segue vai sempre fazer o bem, entendeu? Seja lá... Nota 0. Nota 0. Nota 0 para quem se acha superior ao outro. Porque quando você tem uma condição social ou financeira melhor, na verdade, verdadeiramente, a única coisa que você tem a mais são responsabilidades para com os outros. Quem se acha superior, nota 0. Muito bem. Muito obrigado. Nada. Eu que agradeço. Um brinde ao nosso podcast. Pessoal, uma entrevista maravilhosa com o Dr. Ronaldo Azevedo, que você certamente vai ter muita coisa para perguntar. Você pode falar diretamente comigo. Eu tenho um contato do Dr. Ronaldo, se você quiser saber um pouco mais sobre tudo que nós discutimos aqui, tá? Será um prazer a gente continuar esse bate-papo, né? Que na mesa tem esse objetivo. O Na Mesa, doutor, é para isso, para as pessoas se abrirem. Aqui a mesa não é de direita e não é de esquerda. Agora eu aprendi. A mesa é de direito. E eu tô aqui, estarei sempre de pé e a ordem para eu entrevistei aqui o Alberto Brizola, cara. Sim. Ele foi deputado por 4 mandatos, radialista, um dos maiores comunicadores da década de 80 e 90. Ele é de esquerda. Sim. De boa, né? Isso aqui é democracia mesmo, não é? Eu sou de direita. Não tenho vergonha de falar, mas eu não vou ter problema nenhum em receber pessoas de esquerda. No teu caso, você é de direito e eu aprendi. Então, muito obrigado. Eu é que agradeço. A mesa está sempre disponível, sempre que você quiser. E eu fico de pé e a ordem para sempre que quiser me convidar, eu estarei aqui. Tá bom? Tá bom. Um forte abraço. Obrigado. Obrigado a você que nos assistiu até agora. Um grande abraço. Fiquem com Deus.